fonte inesgotável. O manancial do Senhor está a jorrar para a vida eterna. Nunca faltará em nossas vidas este manancial. Aleluia. Vocês são abençoados do Senhor. Deus tem para cada um de nós um manancial, uma fonte eterna a jorrar constantemente, abundantemente, amém? Aleluia, aleluia. Usem, tomem posse deste manancial para viver, porque este manancial é vida, este manancial é Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Como é bom estar aqui na casa do Senhor, mais uma noite, para adorá-lo, para cultuá-lo, para ouvi-lo, para ouvi-lo. Amém, Jesus. A voz do Senhor é maravilhosa. A voz do Senhor nos cura, nos sara. Amém, Jesus. Nos salva. Aleluia. Aleluia. Amém, amados? Amém. Podem aplaudir o Senhor? Porque nós aplaudimos o Senhor. Há igrejas que não aplaudem o Senhor. Por que nós aplaudimos o Senhor? Porque Ele faz presente aqui. Aleluia. Porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Aleluia. O mundo aplaude qualquer um. O mundo aplaude artistas, atores. Mas o que é isso? Só um é digno de ser aplaudido, de ser elogiado, de ser adorado, porque Ele é Deus. Amém. Ele é o Deus da nossa salvação. Amém. Ele fez o que nenhum homem poderia fazer. Ele deu a sua própria vida, mesmo sendo Deus, mas em forma de homem. Ele deu a sua vida, deu o melhor de si, deu a vida, Amém, Jesus. padeceu numa cruz, um sofrimento indescritível, o pior sofrimento que talvez, ou certamente, alguém passou Amém, Jesus. nesta terra. Aleluia. Mas Ele não desistiu, Ele foi até o fim, foi até o fim, porque te ama, porque nos ama. Amém? Por isso Ele é digno de ser aplaudido. Aleluia. Ele é digno de toda adoração. Aleluia. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, sem maior delongas, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de Mateus, escrito por Mateus, segundo Mateus. Mateus 26, capítulo 26. Vamos ao versículo número 41. Glórias a Deus. Aleluia. Esse é o texto que nós vamos nos prender hoje. Mateus 26, versículo 41. Perdão, é isso mesmo, 26, 41. Diz assim a palavra de Deus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos repetir também? Repetir prestando bem atenção às palavras de Jesus, como nós estivéssemos escutando diretamente dele. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Antes desta pregação, de preparar esta pregação, realmente eu nunca havia prestado atenção
dos detalhes dessa palavra. Nunca havia antes me detido e tentar exatamente entender, absorver o que Jesus quis dizer com estas palavras. O tema dessa mensagem é o segredo ou a chave de uma vida cristã vitoriosa. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Ó Senhor, Tu possas falar através do Teu Espírito Santo, que se faz presente neste lugar, a cada vida, a cada coração, Senhor, trazendo um entendimento, Pai. Ó Deus, indo lá no mais profundo dos nossos seres, ó Deus, nos fazendo entender, Pai, ó Deus, o que Tu quiseste dizer. Em nome de Jesus, Pai, estamos aqui porque Te amamos, porque sempre queremos ouvir a Tua voz, e a Tua voz, embora traga às vezes, ou sempre traga, verdades maravilhosas, verdades que todas elas têm a maior importância para a vida de cada um de nós, porque são verdades, Senhor, que vêm permitir que nós andemos segundo o Teu querer, para que nós venhamos, Pai, poder, através do Teu Espírito Santo, nos santificar, nos purificar, Senhor, e não pecar contra Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abre compreensão e entendimento das nossas vidas, Senhor, e faz-nos crescer. Faz-nos, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor, nos tornarmos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, oramos. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Normalmente, quando a maioria das pessoas, dos cristãos mesmos, porque os cristãos que falam a palavra de Deus, mencionam a palavra de Deus, então, é em nosso meio mesmo, que usa muito esse texto como se fosse para se desculpar de haver pecado. Puxa, não consegui resistir. Embora entristecidos, embora sofrendo por haver pecado, mas usam como uma desculpa. Mas não consegui resistir. A minha carne é fraca. A minha carne é fraca e eu acabei caindo. Acabei tropeçando. Acabei pecando. Mas Deus, em Cristo Jesus, na verdade, não aceita desculpa pelo pecado, amém? Nós não podemos pecar achando que Cristo vai nos desculpar, porque não é brincadeira. O cristão não está brincando com Deus, não está brincando com a palavra que ele recebe, palavra que é para ele colocar dentro de si, palavra que é para passar a fazer parte da sua vida, para ele obedecer mesmo, seguir em obediência. Então estas palavras foram ditas por Jesus aos seus discípulos quando? Quando ele se encaminhava para o clímax do seu ministério terreno, sua entrega, sofrimento e morte na cruz. Havia atingido ali o ponto alto, o ponto máximo do ministério de Jesus. Ali ele entraria na sua paixão e ele seria levado à cruz. E eles, seus discípulos, principalmente Pedro, não aceitavam a ideia de que ele teria de morrer e não levaram em consideração as palavras de Jesus de que ele ressuscitaria. Quantas vezes Jesus havia falado para eles, e aqui mesmo, nesse texto, de que ele estava encaminhando para a morte e ressuscitaria e os encontraria depois na Galileia, né? Ele os encontraria na Galileia, mas parece que não entrava nos ouvidos deles. Eles não estavam acreditando realmente que aquele homem maravilhoso, aquele homem que realizava tantos milagres, aquele homem que
os liderava, que era seu mestre, realmente fosse morrer. Então aqui no caminho para o Getsemane, nome que significa prensa de azeite, uma prensa para azeitonas, assim como uma prensa de uva, que ficava ao pé do Monte das Oliveiras, lá então agradou o Senhor moê-lo e espremê-lo, a fim de que esse azeite fresco pudesse fluir dele para todos nós cristãos. Amém? Então ali Jesus estava caminhando para o Getsemane quando proferiu essas palavras, e esse nome indicava exatamente o que estaria se passando com a vida de Jesus. Ele seria ali prensado como numa prensa de azeite, como se fosse uma azeitona. Ele iria ser moído pelo Pai, né? Espremido pelo Pai. A agonia, o sofrimento que ele iria passar estava prestes a ser iniciado. Então, revela então a Pedro que ele iria negá-lo 3 vezes. Então Jesus revela aqui a Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Por quê? Pedro, conversando com Jesus, disse que não iria abandoná-lo nunca, que iria segui-lo até a morte, se preciso fosse. Mas Jesus diz: não, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Pedro se colocou à frente, cheio de autossuficiência, cheio de autoconfiança e suficiência. Ele disse essas palavras para Jesus. Amados, nós na verdade não nos conhecemos. Pedro na verdade não se conhecia tão bem. Muitas vezes nós dizemos coisas que pensamos que vamos fazer, que pensamos que vamos poder alcançar, mas quando essas coisas são ditas na carne, não tem valor nenhum. Elas vão ser logo desmentidas, desfeitas. Não vai nos levar a lugar nenhum. Amém? Pedro se considerava melhor do que os outros. Não, eu não, Senhor. Eu não vou o abandonar. Eu não vou negá-lo. E o que ocorreu? Tanto ele como os outros o abandonaram e o negaram. O coração do homem, diz a Bíblia, é enganoso. Nós não podemos nunca acreditar ou nos basearmos no nosso coração, na nossa sabedoria, na nossa vontade. Amados, Pedro pensava que estava mais preparado para enfrentar a tentação do que todos os outros. Olha o que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então ele pensava que estava mais preparado para enfrentar a tentação do que todos os outros. E esta foi a sua fraqueza e a sua tolice. Pensar que estamos livres da tentação, ou livres das corrupções que são comuns aos homens, demonstra um grande nível de presunção e autoconfiança. E isso não agrada a Deus. Nós temos que aprender a ser submissos à vontade de Deus, a crer que só Ele pode todas as coisas, que nós dependemos dEle para fazer qualquer coisa nesta vida, para fazermos qualquer obra para o Senhor. Temos que ser guiados por Ele, não tomarmos a frente e fazermos por nossa própria vontade, nossa própria confiança própria. Amém, amados? Amém. Isto é pecado. A autossuficiência é um pecado, porque ela, como se ela colocasse você no lugar de Deus. Você está decidindo, você está fazendo as coisas por você mesmo, e não aprendendo a ser dependente e submisso a Deus. E o cristão tem que ser sempre dependente de Deus. Amém. Aí ele vai caminhar, ter uma caminhada de vitória. Senão, haverá tropeços. Há uma tendência nos bons homens de ser sempre confiantes em sua própria força e estabilidade. Estamos prontos a nos considerarmos capazes de lutar contra as mais fortes tentações, realizar os trabalhos mais perigosos e difíceis para Cristo, mas é porque não nos conhecemos. Muitas vezes aqueles que caem mais rápido e terrivelmente, são os mais confiantes em si mesmos. Normalmente, quase sempre, isso acontece.
Queridos, o cristão nunca se opõe, nunca deve se opor à palavra de Deus. Aquele que se opõe, ele ouve a palavra de Deus e normalmente não a recebe, como aconteceu com Pedro. Não a leva em consideração. Vem aqui à casa do Senhor, está ouvindo Deus falar, mas quantas vezes sai daqui e lá fora não põe em prática, não considera aquela palavra que ouviu. Tudo que Jesus nos diz é importante. Tudo que Jesus nos diz deve ficar guardado, porque o Espírito Santo, Ele irá nos lembrar. Na ocasião certa, aquela palavra vai nos dar livramento, vai nos dar vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele não ouve a palavra, não leva em consideração, rumo em direção a problemas para a sua vida, para a sua caminhada, como ocorreu com Pedro. Principalmente com Pedro. Este evangelho relata que Pedro falhou com Jesus ao dormir e não vigiar. Que mais adiante, quando Jesus começa a passar pela sua agonia, aquele sofrimento atroz, ali do Getsemane, convida 3 homens, 3 discípulos. Estava com os 12, mas convida Pedro, Tiago e João, aqueles 3 que eram mais chegados a ele, para orarem com ele. Ele queria alguém perto dele, os seus amigos mais próximos perto dele, para fortalecê-lo, para ali estarem ali em comunhão, para ele não estar sozinho. Mas Pedro e os outros falharam nisso. Então, esse evangelho relata que Pedro falhou com Jesus ao dormir e não vigiar, quando devia orar, ao pegar sua espada e lutar, quando devia se entregar, e ao fugir, quando gabara-se que morreria pelo Senhor. 3 vezes Pedro falhou ao dormir e não vigiar, quando devia orar e quando, ao pegar sua espada e lutar, quando deveria se entregar, e ao fugir também, quando gabara-se que morreria pelo Senhor. Amados, Pedro, um pescador, tentou ser soldado, porque quando Judas entrega Jesus nas mãos dos soldados, Pedro arranca da sua espada e golpeia um dos homens ali que vieram para aprender, ajudar a prender o Senhor. Então ele age de uma maneira que o cristão não deve agir. O cristão não pode agir dessa forma, né? Então ele tentou ser soldado e conseguir vitórias espirituais com uma arma carnal. Devemos nos lembrar que Cristo não precisa ser defendido. No versículo 53, o Senhor diz assim: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Se o Senhor quisesse ser livre, liberto das mãos daqueles homens e soldados que vieram para prendê-lo, Ele seria. Ele tem à disposição todo o exército do céu. E como ele diz aqui, ele poderia usar 12 legiões de anjos. Se cada legião tem 6.000 homens, né, seriam 72 mil anjos. Que exército tremendo, que melhor do que qualquer exército existente hoje na face da terra. Destruiria qualquer nação, qualquer exército hoje que existe. Aleluia. Tal é o poder que estão queimando dos anjos. Nós combatemos Satanás não a carne e o sangue. Está lá em Efésios 6, 10 a 18. Nós usamos armas espirituais, não carnais. Está lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Moisés cometeu o mesmo erro e teve de passar 40 anos aprendendo a ter domínio próprio e deixar Deus lutar suas batalhas. Amém? Moisés também quis defender o seu povo e matou com suas próprias mãos, matou um egípcio. E depois, para não ser preso e talvez ser condenado à morte, teve que fugir. Passou 40 anos no deserto antes de ser chamado por Deus para libertar o seu povo. Aleluia! Nesse texto de hoje, Jesus refere-se às tentações pelas quais o cristão está sujeito e como vencê-las ou fugir delas para viver continuamente em santidade e purificação.
A chave ou o segredo de todo sucesso na vida espiritual encontramos nessa orientação de Jesus: vigiai e orai. Olha que palavras maravilhosas, mas que tem algo de profundo, algo de verdadeiro e algo de poderoso. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Aleluia. Para que não entreis em tentação. Então, se eu vigiar e orar, eu não vou entrar em tentação. Nós não vamos entrar em tentação. Nós vamos ser capazes de vencer a tentação. Amém? É isso que Jesus está nos dizendo. Tão simples, tão simples. Mas será que alguma vez nós nos detivemos aqui e conseguimos extrair esse poder que há nessas palavras? Aleluia. Sabemos que muitos cristãos fracassam na fé, outros ficam inconstantes, cheios de altos e baixos na sua espiritualidade, outros ainda mesmo depois do batismo com o Espírito Santo, caem, servindo de escândalo. Por quê? Por que isso acontece? Exatamente por não atentarem e colocar em prática este ensino de Jesus. A falta de conhecimento e o não comprometimento com as palavras de Jesus, isto é, a nossa desobediência, são os fatores responsáveis pelos nossos fracassos. Se nós não atentarmos para as palavras de Jesus, e não somente essa, mas todas, porque todas vêm acompanhado de algo maravilhoso para nossas vidas, de crescimento, vai nos dar crescimento, que vai nos fazer seres espirituais e dotados de sabedoria para ensinar e para pregar o Evangelho, para pregar a Jesus e a sua salvação. Amém? Em primeiro lugar, nós devemos procurar entender algo bem simples. O que são as tentações? Amados, resumidamente, as tentações são os nossos desejos da carne, os quais estão continuamente nos incitando a pecar e a cometer todo tipo de impureza e devassidão. Tudo aquilo que não agrada a Deus está na nossa carne, porque a nossa natureza carnal, a nossa natureza adâmica, ela é pecadora, devassa por natureza. Então, é quando aquele desejo interior quer nos instigar ao pecado, a fim de que ele floresça e se torne real e tangível. A tentação, quando ela vem, ainda não é pecado. Se você não cair na tentação, se você não prosseguir no processo que vai te levar ao pecado, que começa através da tentação, você não estará pecando. Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Tiago 1,14 nos ensina que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pela nossa concupiscência, pelo nosso desejo de realizar algo que é contra os mandamentos do Senhor, vai ofender a santidade de Deus, vai macular a nossa santidade, amém? O pecado macula a nossa santidade. Se nós pecamos, nós afastamos o Espírito Santo de nós, entristecemos o Espírito Santo e também nos entristecemos. Porque quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o cristão que é cristão verdadeiro, ele se entristece. Ele imediatamente toma consciência que pecou. E não pode continuar assim. Se ele não correr para os pés do Senhor, orar e pedir perdão, ele se sente mal, se sente derrotado, se sente caído, se sente, na linguagem aí do mundo, João ninguém novamente. Mas para quê? Por que deixar chegar até esse ponto? Nem é isso que Jesus está hoje aqui querendo nos ensinar. Nós não caímos em tentação. Vivermos em santidade. Vivermos em comunhão com Ele. Pois só podemos ter comunhão com o Senhor se estivermos vivendo uma vida de santidade. Amém? Amém. Aleluia. Ou seja, amados, a tentação é a nossa cobiça sendo colocada em prática
em nossas vidas. Entender este processo nos levará a fugir dele em seu início, ou seja, quando a tentação se fizer presente. Muitas pessoas acham que Deus é quem nos tenta, ou mesmo o diabo. Então, por quem somos tentados? Esse texto de Tiago nos diz que somos tentados pela nossa própria cobiça ou concupiscência. Nunca poderemos culpar a Deus e nem mesmo o diabo pelas nossas tentações, porque primeiramente nós somos tentados por nós mesmos. É a nossa cobiça que nos engorda e atrai ao pecado. Amém? Amém, amado? Amém. Todos estão entendendo? Amém, Jesus. O diabo nada mais é do que como se fosse um amplificador da nossa própria maldade interior. Então, quando o diabo vê que você peca, ele toma conhecimento da tua fraqueza, daquele pecado que você comete, ele vai atuar ali. E tem agora uma base para atuar em cima daquele pecado. Ele sabe que você é frágil, que você pode ser derrotado através daquele pecado. Então ele vai tentar amplificar, fazer com que criar situações em que aquele pecado apareça na tua vida, esteja diante de você, que é exatamente para você transgredir e pecar contra o Senhor. É isso que mais o agrada, que um cristão caia, que um cristão peque contra Deus, desagrade ao Senhor. Essa é a obra do maligno. Ele só atua porque passa a ter conhecimento. Ele não é onipresente. É claro que ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo vendo qual é o pecado que agrada aquela vida, determinada vida. Mas ele tem espalhado por todos os cantos os seus anjos caídos, os seus demônios. E através de comunicação isso chega ao conhecimento do diabo e ele emite, vamos dizer, a ordem para o seu exército de demônios provocarem a tentação, né? Para cada vida, para cada cristão. Os do mundo não precisam, porque eles já vivem normalmente no pecado. O diabo não se preocupa com o homem natural que está lá fora. Eles já são pecadores, já pecam sem nenhuma necessidade de que alguém os incitem a isso. Mas para contra o cristão, o diabo tem que armar suas ciladas através, né, dos seus comandados. Amém? Amém. Se somos tentados pelo diabo é porque a nossa cobiça foi manifestada e conhecida. Sabemos que não é pecado ser tentado, porém é bom atentar para quando ela vem. A tentação vem. Pois se somos tentados, temos apenas dois caminhos a seguir. Nós podemos resisti-la ou podemos ceder a ela. Podemos vencer ou ser derrotados. Amém? A tentação, na verdade, queridos, ela é a prova da nossa fé. Se você tem fé em Jesus, tem fé na sua palavra, o que é ter fé? É viver a palavra de Deus. É obedecer aos mandamentos do Senhor. Crer no que Jesus diz e fazer como Ele espera que nós façamos. Isso é ter fé. É colocar em prática a palavra de Deus. A palavra de Jesus. Então a tentação é uma prova da nossa fé. E o que irá comprovar se a nossa fé é verdadeira ou não. Se permanecermos sendo derrotados em nossas tentações, fato é que a nossa fé não é verdadeira, mas falsa. Amém? Que fé é essa que nós dizemos ter? Não, eu creio. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Mas toda hora estou caindo no mesmo pecado. Toda hora estou fazendo as mesmas coisas erradas, desagradando a Deus. Recebo a palavra nos cultos da igreja, aprendo no ensino da palavra o que é certo, o que é errado diante de Deus, mas aquilo não permanece dentro de mim. Quando chego lá fora, deixo-me levar por qualquer tipo de tentaçãozinha e faço tudo diferente do que Deus me ensinou, do que Deus tentou colocar no meu coração. Que fé é essa?
Como eu posso dizer que tenho fé em Deus, se não pratico a sua palavra? Eu só pratico quando creio, eu só faço alguma coisa quando eu creio nela. Mas quando eu peco, quando eu transgrido, estou mostrando para Deus que a minha fé é vã, que a minha fé é falsa, que a minha fé é nula. Amém? Amém. E Deus quer fortalecer a nossa fé esta noite. Amém. Deus quer nos fortalecer para vencer as tentações. Através do seu Espírito Santo, nós temos capacidade, não por nós mesmos, mas porque Ele está conosco. Amém. Porque a sua palavra é a verdade, é verdadeira. E ela tem que estar comigo, habitando em mim todo o tempo. Porque o instrumento que o Espírito Santo vai usar para nos santificar, nos purificar, é a palavra. A palavra de Deus é o instrumento do Espírito Santo para nossas vidas. Amém? Aleluia. Queridos, mas se através do sangue de Cristo, do poder do Espírito Santo que em nós habita, nós vencermos as tentações, certamente a nossa fé é aprovada e comprovada pela prova da fé. Amém? Então, quando nós permanecemos fiel ao Senhor, vencemos a tentação, Deus se agrada. A nossa fé está sendo comprovada pelo Senhor e também por nós mesmos. Nós nos sentimos alegres em estar agradando ao Senhor. Nos sentimos alegres por estar realizando a vontade do Senhor. Amém. Embora saibamos que Ele nos ajuda. O Espírito Santo está conosco e Ele nos ajuda. Aleluia. Glória a Deus. É certo que vencer o pecado não é tarefa fácil. Por isso é necessário considerar como na prática podemos alcançar esta vitória e fugir das tentações. Mas como Deus é bom e maravilhoso e sempre nos socorre em nossas fraquezas. E nos traz hoje esta palavra que responde a esta necessidade de todo cristão. E o verdadeiro cristão é aquele que o ama e sente-se triste, abatido e arrependido, quando não consegue resistir ainda à atração pelo pecado e vem a pecar. Jesus nos ensina que é tão simples e ao mesmo tempo é profundo e verdadeiro. Devemos vigiar e orar. Mas o que Jesus está querendo dizer com essas palavras, é necessário primeiro perceber o contexto das mesmas. Aqui Jesus estava orando. Perdão. Desculpe. Aqui Jesus. Aqui Jesus estava orando. Do Getsemane, alguns momentos antes de ser preso pelos judeus. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João para um canto do jardim, onde ele sofreu a sua agonia, a fim de que eles permanecessem acordados e orando com ele. Mas eles não conseguiram e adormeceram. Cristo tomou esses três porque eles foram testemunhas também da sua glória, em sua transfiguração. E agora ele se prepararia para serem testemunhas também da sua agonia e do seu sofrimento extremo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por 3 vezes o Senhor chegou até eles e os encontrou dormindo, pedindo que eles vigiassem e orassem com ele. Mas eles, nas 3 vezes, adormeceram. Foi neste momento que Jesus então proferiu estas palavras. Devemos entender, queridos, que a cruz foi e ainda é a maior das tentações de todos os tempos. Amém? A cruz é a maior das tentações de todos os tempos. Jesus, até mesmo Jesus, orou ao Pai que, se possível fosse, passasse aquele cálice. E o cristão tem dificuldade de ir à cruz, de morrer na cruz com Cristo. Quando chega um momento dele realmente ter a sua natureza, seu velho homem crucificado, ele normalmente se opõe. Ele não consegue exatamente realizar isso. Por isso também ele ainda peca. Porque se o nosso velho homem estivesse crucificado com Cristo, o que ocorreria? Estaria morto. E o morto não peca.
O morto não pode pecar. Morreu. Não tem mais escolha. Mas a nossa natureza, velha natureza, muitas das vezes, ou quase que sempre, nós estamos permitindo que ela tenha um pouco de vida e volte a fazer o que lhe apraz, ser das tentações, amém? Então, é a coisa mais difícil você crucificar o seu velho homem, manter o seu velho homem crucificado na cruz com Jesus. Não foi à toa que Jesus também disse na sua oração: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia. O cálice é o preço que Cristo pagou por se fazer pecado na cruz, sabendo que o Pai iria se ausentar dele, que ele iria levar todos os pecados da humanidade, todo o peso do pecado ali iria estar em cima dele. O maior sofrimento espiritual que um homem poderia passar, Jesus passou. Levou todos os pecados, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades sobre ele ali na cruz do Calvário. Então a sua natureza santa conturbava-se a ideia de se fazer pecado. Todavia sua vontade santa era uma com a do Pai, e ele entregou a sua vida de boa vontade, por amor, em favor da nossa redenção e salvação. Amém? Amém, amado? Por isso nós aplaudimos o Senhor hoje à noite. Por isso nós glorificamos e exaltamos o seu nome, e sempre assim o estaremos fazendo, porque ele foi até o fim, ele não desistiu. Ele teve sobre ele o maior dos sofrimentos, passou a maior das agonias, mas permaneceu fiel ao plano de Deus. Aleluia! Por isso nós hoje podemos estar aqui dando glórias, amém? Aleluia. Glórias e aleluia, amém. Amém. Tamanha foi a sua angústia que, mesmo estando frio, porque nesta época, a época da Páscoa, lá no Oriente Médio, é uma época fria, é uma época de frio. E mesmo ali, mesmo estando frio, Jesus começou a suar. Tal era a sua agonia, seu padecimento, de uma forma tão intensa, que o seu suor foi semelhante a gotas de sangue. Está lá em Lucas 22, 44. Gotas de sangue quando flui de um corte profundo na carne. Quando você corta a sua carne, com um corte um pouco mais profundo, o sangue jorra abundantemente. Aquelas gotas pesadas, né, grandes. Assim foi o que Jesus ali, naquela hora, passou. A sua agonia fez com que ele fosse até mais dos extremos do que um homem pode suportar. Suou ali como gotas de sangue. Eu fico numa dificuldade de exatamente entender a forma correta, porque na nossa tradução diz que Jesus suou como gotas de sangue. Em outras traduções diz que ele suou sangue. Se ele suasse sangue, a sua roupa ficaria totalmente ensopada de sangue, totalmente vermelha. Não sei se foi realmente isso que ocorreu. Mas se ele suou como gotas de sangue, foi um suor, mas um suor em tamanha abundância que as gotas eram como se fossem gotas de sangue, de um corte profundo, tão pesadas, né? Um suor de uma extremo, muito violento, amém? Que mostrava a sua agonia, o seu sofrimento extremo. O seu corpo, amado, certamente desfalecia, mas no seu interior ele se renovava e se fortalecia ali em oração, amém? Então, se nós queremos nos renovar, se nós queremos nos fortalecer, o que devemos fazer? Orar, sempre orar. Se nós sentimos fracos, se nos sentimos debaixo de uma situação difícil, de um problema muito agudo, que realmente nos tira toda a tranquilidade, não há uma outra solução. A grande arma que Deus nos propiciou é a oração. É buscá-lo, é buscar a sua presença e ali nos derramarmos diante dele. Aleluia. Por isso, amados, a única e mais perfeita forma de nos mantermos firmes
contra as ciladas e tentações do diabo é permanecermos vigilantes, sempre acordados e orando, no Espírito, como Paulo nos ensina, com ainda mais fervor. Então, vigiar é se manter acordado. O contexto aqui nos mostra que eles não vigiaram, eles adormeceram. Eles adormeceram. Não tiveram exatamente, não apreenderam a situação que estava ocorrendo. E por isso, não vigiaram. Não se mantiveram acordados, atentos. Vigiar, estar atento ao que se passa ao redor. Atento ao que se passa em nós. Vigiar nós mesmos. Mas temos que estar acordado. Porque aquele que dorme perde o quê? Toda a percepção. Amém? Fica desligado. Então nós não podemos nos desligar um instante sequer. Amém? Porque temos um adversário, temos um inimigo. Amém? Sempre pronto a nos tentar. Amém? Aleluia. Então a única e mais perfeita forma de nos mantermos firmes contra as ciladas e as tentações do diabo é permanecermos vigilantes, sempre acordados e orando no Espírito, como Paulo nos ensina. Sempre ainda com mais fervor. Não devemos nos enganar, amados. O diabo nunca irá desistir e anda ao nosso derredor buscando meios de nos derrotar. Se somos tentados, como o Senhor nos adverte, devemos vigiar e orar. O que seria vigiar, se não permanecermos acordados e atentos, ligados a tudo que acontece à nossa volta e em nós mesmos, em nosso interior. Aleluia. Nós devemos sempre permanecer atentos contra os ardis do diabo, sempre em orações e súplicas, para que a vontade eterna e perfeita de Deus tome sempre todo o nosso coração. Mas vigiar também é ter zelo em escolher permanecer firmado na vontade de Deus. Amém? Amém. Então vigiar é você também permanecer na vontade de Deus. Você tem que escolher permanecer sempre firmado na vontade de Deus, naquilo que Deus te disse. Se eles atentassem bem para o que Jesus estava lhes dizendo, vigiar e orar, eles não teriam adormecido, não teriam fraquejado depois. Estariam atentos e cumpririam exatamente tudo que Jesus lhes disse. Aleluia. Nós vemos que Jesus, ainda que estivesse extremamente angustiado pelo que se seguiria e teria de passar, ele permaneceu firme na vontade de Deus para ele, que era a cruz. Por isso Jesus sempre orava. Jesus sempre, ao acordar, antes sempre de empreender, de dar continuidade ao seu ministério, normalmente Jesus se retirava e ia sozinho orar ao Pai, se preparando para aquilo que viria adiante, se fortalecendo em Deus, buscando em Deus a sua vontade, que ele sempre dizia que não fazia a vontade dele, sempre fazia a vontade do Pai. Amém? Amém. E Jesus é o nosso parâmetro, Jesus é o nosso padrão. Assim tem que ser a vida do cristão, sempre procurar estar fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Se andarmos, amados, dessa forma, orando em todo momento, andaremos sob a luz do Espírito, e não conforme as cobiças da nossa carne. Isto é andar no Espírito. Então, andar no Espírito, sim, é o que nós temos que sempre estar conscientes e fazendo. Andar no Espírito é andar sempre em obediência à palavra de Deus. Amém, Jesus. É estar sempre em ligação com o Espírito Santo, porque é Ele que nos lembra de tudo que nos ensinou o Senhor, que nos ensina o Senhor. Então esta palavra tem que sempre estar viva em nosso coração. E quando nós estamos andando em obediência e praticando a palavra, nós estamos andando no Espírito. Amém? Estamos andando segundo a vontade daquele que nos criou e nos salvou. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Vigiai e orai. As duas palavras se complementam. Não adianta só eu vigiar, mas não orar. Não vou obter resultado. Não vou conseguir vitória. Nem adianta eu orar se não vigiar. E que adianta eu orar se eu não vigiei e já fiz o que era desagradável, o que não era para fazer. Amém? Diante de Deus. Se nós tentarmos vencer as tentações pela nossa força, pela nossa capacidade ou por quaisquer outros meios, que não sejam a vigilância e a oração, nada mais seremos, queridos, do que simples religiosos. Nós não somos religiosos, não podemos ser religiosos. Nós não estamos aqui praticando uma religião. Nós somos filhos de Deus, servos de Cristo. Amém? Estamos aqui para servir e agradar ao Senhor, para fazer a vontade dEle, a vontade do Pai. Aleluia! Certamente nós pecaremos ao final de tudo e seremos derrotados. Qualquer subterfúgio que encontremos que não seja vigiar e orar, certamente não irá funcionar. Temos sempre que obedecer à palavra de Deus. Por isso a chave para vencer todas as coisas já nos foi dada esta noite. É isto que Cristo, o Senhor, veio nos dizer e que o Espírito Santo também veio colocar em nossos corações. Amém. Vigiai e orai. Amém. Vigiemos sempre. Que o Senhor possa nos fazer entender e nos fazer praticar esta verdade. Vigiar e orar. Tão simples. Uma palavra tão simples que Cristo deu aos seus discípulos ali. Que eles não observaram e se tornaram medrosos, fugitivos. E Pedro, aquele que mais se gabou, que através da sua autossuficiência e autoconfiança, que se preciso iria morrer com Cristo, morreria com Cristo, foi aquele que negou o Senhor 3 vezes. Andou com Jesus, aprendeu de Jesus, amava Jesus, e mesmo assim negou o Senhor 3 vezes. Amém? Quando nós não vigiamos, quando nós oramos e pecamos, nós estamos negando ao Senhor. Pedro negou 3 vezes naquela noite. E nós, quantas vezes negamos ao Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes? Amém? Quantas vezes? É claro que nós somos pecadores, estamos nessa carne, mas isto não invalida. Não invalida o nosso, aliás, não valida o nosso pecado, não valida o nosso erro. Porque hoje nós temos um Deus que habita em nós, que nos dá poder para resistir ao pecado. Poder para resistir ao pecado. Deus que nos fortalece sempre quando buscamos e oramos. E Deus que nos ensina que também precisamos vigiar. Amém? Amém. Afinal de contas, Jesus concluiu suas palavras dizendo que o espírito está pronto, mas que a carne é fraca. O que ele quis dizer com estas palavras? Hoje percebemos que os cristãos usam esse texto para tentar justificar seu próprio pecado. Aleluia! E a dificuldade de se purificarem, de se santificarem. Afinal de contas, a carne é fraca. Amém? Não é mesmo? Nós dizemos às vezes isso para Deus. Senhor, afinal de contas, a carne é fraca, sim. Tu entendes, né? Será que ele entende? Não. Não entende. Não há desculpas. Esta afirmação realmente não está incorreta. Porém, nós nos esquecemos da parte mais importante deste texto, que é: mas o Espírito está pronto. Amém? Amém. Amados, há um mais. Quando Jesus diz que o Espírito está pronto, ele está dizendo que é possível vencer as tentações, mas somente através de uma vida no Espírito. Quem vive na carne não pode agradar a Deus, pois não cumpre a sua vontade, mas cumpre a vontade da carne. Porém, os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do alto,
onde Cristo está sentado, e se rendem a serem guiados pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. O Espírito Santo que nos foi entregue sempre está pronto. Apenas Ele é apto para nos fazer vencer o pecado que nos enreda, que tão de perto nos assedia, como diz a palavra. O que seria a prática de vigiar e orar se não voltar-se para este Espírito? A única forma possível de se purificar, de se santificar, fugindo ou vencendo constantemente as tentações, é através desta vida no Espírito. Amém, querido? Fugindo das tentações. Você vigia e ora, mas também pode fugir. Você vigiando, você discerne o laço, você discerne a tentação que o diabo está implementando, está colocando diante de você. E você nunca pode se sentir autossuficiente, como Pedro falou. Se sentiu, não. Se eu já sei que a minha carne é fraca, o que é que Deus manda fazer? Fugir. Foi isso que José fez lá no Egito, quando estava lá no Egito, e a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. José encarou aquela situação, procurou conversar com ela, procurou enfrentar o inimigo que estava por detrás dela. Não, fugiu. Senão, você acaba caindo na cilada do diabo e acaba realmente pecando. Amém? Então, fuja das tentações. Vigie, fuja. Ou vigie e ore. Quando é para fugir, fuja. Mas quando é para orar, ore. Se fortaleça na oração. Se fortaleça na comunhão com o Senhor. Se fortaleça buscando em Deus o livramento. Buscando em Deus, no Espírito Santo que está conosco, a vitória. Amém? E Deus irá te fazer vencedor. Aleluia. Aleluia. Apenas o Espírito está pronto. Todos nós somos carne, enquanto carne somos pecadores na nossa essência. Assim, amados, para viver uma vida que transcenda a nossa natureza, é necessário ser envolvido por uma nova natureza, a natureza do Espírito, a natureza espiritual, o revestimento espiritual. Somente através desse revestimento espiritual poderoso, que quebra todo jugo, nós seremos capazes e aptos a nos santificar inteiramente para Deus. Estamos compreendendo bem o que o Espírito está dizendo à igreja, queridos? Amém. Amém? Aleluia. Por isso, nunca mais devemos usar, nunca deveremos mais usar essa desculpa para nos eximirmos de haver pecado, que a carne é fraca. Se alguém disser para você, eu pequei, a carne é fraca demais, o teu espírito está pronto. Não há desculpa, o teu espírito está pronto. Não sou eu que digo, mas é Jesus quem diz. Aleluia. E nem concordarmos mais com qualquer pessoa que venha dizer que a carne é fraca, para se justificar. Lembre-a de que o espírito está pronto. É muito fácil dar desculpas com a fraqueza da nossa carne para pecar. Assim também fazem os incrédulos que seguem a perdição, que seguem para a perdição no lago de fogo e enxofre. Mas os verdadeiros adoradores, os vencedores que seguem o Cordeiro, onde quer que estejam, são aqueles que se oferecem em sacrifício e oblação a Deus para a purificação dos seus pecados. Derrame-se diante do Senhor. Amém? Derrame-se. Nós devemos nos derramar em total submissão, porque precisamos do Senhor. Precisamos sempre entender que somos fracos, frágeis, somos incapazes, somos limitados, mas Deus tem todo o poder. Deus sempre vai poder nos ajudar. Deus sempre está ali disposto, mesmo que venhamos a pecar, a nos dar a mão e nos levantar de novo. Amém? Porque Ele acredita em nós. Ele acredita em cada um de vocês. Que vocês o buscam, que vocês o amam, que vocês têm procurado viver uma vida santificada. Aleluia. Amém? Mas não estamos isentos de pecar. Aleluia. Se não agirmos assim, será impossível vencer qualquer causa. A primeira vitória que o cristão precisa buscar não é a conversão da sua família. Quando nós nos convertemos, nós queremos ver todo mundo salvo. Queremos logo contar, pregar para a nossa família, cometendo às vezes grandes enganos, grandes erros. Então, a primeira vitória que nós precisamos quando nos convertemos
não é a conversão da nossa família ou de um amigo querido, mas a conversão da nossa mente a Deus, em santificação e purificação, amém? Dos nossos pecados, a fim de nós buscarmos ter a mente de Jesus Cristo. É isso que Deus trabalha em nós, a nossa santificação. O Espírito Santo está aqui hoje, nos ensinando, novamente nos trazendo uma palavra que vai nos fortalecer e vai nos propiciar um caminho de termos uma vida santa, aleluia, a fim de termos a mente de Cristo. Nunca vamos alcançar, sabemos disso, mas tem que ser a nossa batalha, tem que ser o nosso desejo, crescer, tornar-se igual a Jesus Cristo. Ele é o padrão. Nós temos que nos tornar o mais possível parecidos com Jesus, a fim de que aqueles que veem as boas obras que nós fazemos, não por nós mesmos, mas porque Deus está em nós, vejam a presença de Jesus em nossas vidas. Amém? Amém, Jesus. Amém? O Espírito está pronto. Portanto, nós podemos caminhar conforme a vontade de Deus que habita em nós através do seu Espírito Santo. Amém. Apenas é necessário sempre estarmos aos pés de Jesus, ouvindo os nossos ouvidos, não esses, mas os ouvidos espirituais, em total submissão e pôr em prática as suas palavras. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois vosso Espírito está pronto. Amém? Amém. O nosso Espírito está pronto e é possível nós não cairmos em tentação, se vigiarmos e orarmos. Querido, para encerrar, a todos vocês, amados do Senhor, que deixaram o seu lar para aqui estarem aos pés do Senhor, a fim de ouvir a sua voz e o que Ele tinha a dizer, escolhendo assim a melhor parte, eu quero profetizar para a tua vida esta palavra final que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês podem repetir comigo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem aqui ama o Senhor? Diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Então você que ama o Senhor, receba esta palavra para a tua vida. Amém? Amém? Amém. Deus irá realizar grandes coisas. Amém? Grandes coisas que tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Para aqueles que vivem segundo o seu propósito. Amém. Para aqueles que vivem em santidade, em obediência, buscando sempre a comunhão com Ele. Ele se apraz, Deus se apraz em estar conosco, em estar em nossas vidas. Por isso Ele enviou o seu Filho. Por isso Jesus foi capaz de dar a sua própria vida por nós, por causa deste amor que não tem palavras que possa traduzir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então, para encerrar, vamos glorificar o nome do Senhor e agradecer a Ele pela sua bondade, pelo seu amor inexplicável e inesgotável e pelo seu cuidado sempre presente. Amém? O Senhor cuida de nós. Eles têm cuidado de cada um de vocês. O Senhor tem zelo por cada um de seus filhos. Tem protegido, guardado cada um de nós. E nos tem dado o seu melhor. Nos tem propiciado o alimento mais poderoso, mais perfeito. Um alimento que não dá somente vida, como dá o alimento natural que nós temos aqui na terra, que obtemos, né, do cultivo, da agricultura. Não, Ele nos dá um alimento que nos dá uma vida inigualável, uma vida que ninguém pode dar, vida eterna. Amém?
nós somos participantes da vida eterna do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a palavra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa trabalhar hoje em cada coração. Que essa palavra possa ficar firmada em cada vida. E nós hoje tenhamos cuidado realmente de sempre vigiar. E ao vigiarmos, orarmos. E vitórias serão obtidas. A tentação será vencida, amados. Aquele pecado que é agradável, aquele pecado que os cristãos ainda não conseguiram se desvencilhar dele, né? Como se fosse algo até precioso. Não, esse aqui não, Senhor, pode tirar todo o pecado, mas esse não. Esse eu me sinto tão bem pecando, me traz um prazer tão grande. Deus vai dar vitória, Deus vai libertar deste pecado. Amém? Deus vai operar na vida de cada um, e através do seu poder e da obediência de cada um de nós, nos tornar vencedores, verdadeiramente vencedores. Que a Bíblia fala que nós somos vencedores. Mas vencedores de quê? Vencedores sobre o pecado, vencedores sobre os ataques de Satanás, vencedores sobre as obras das trevas. Amém? Mas para isso nós temos que andar em santidade, andarmos no Espírito Santo. E, novamente, vigiarmos e orarmos. Glória a Deus. Amém. Glória. Glória a Deus. Convido a todos a ficarem de pé. Amados, palavra abençoada, não é? Lembrando que o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Amém? Ele nos conduz a toda a verdade e Ele nos ajuda nessa obra de santificação. Amém? Porque é o processo que nós estaremos aí passando até a volta de Jesus. Né? O Espírito Santo estará aplicando a palavra de Deus na nossa vida, e eu creio que nessa noite Ele tem algo a fazer grande, uma obra muito grande na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que